meus amados, tudo bem? Claudemir, desde já, olha, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha aí, tá? E não deixe de compartilhar esse vídeo se você gostar, tá bom? Lembrar os irmãos também, irmãos, que antigamente, não sei se vocês viram nos meus vídeos, eu sempre falava de Poços de Caldas, né? E eu mudei de Poços de Caldas, tá? Agora eu estou numa cidade chamada Badiba City, tá bom? Perto de São José do Rio Preto, São Paulo, tá bom? Nós nos mudamos, eu e minha esposa. Estamos residindo agora, olha que lugar bonito também aqui, que é o jardim em frente à minha casa, tá certo? Irmãos, dê o seu like aí então, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Nos ajude a divulgar, tá bom? Da última vez nós estávamos conversando sobre o capítulo, a parte 2 do livro de Apocalipse, que nós dividimos em 3 partes, né? As coisas que vistes, as coisas que são, as 7 igrejas, e as coisas que hão de ocorrer depois dessas, né? Então nós vamos nos fixar nas coisas que hão de ocorrer depois dessa. Nós falamos então do capítulo 5 e o capítulo 6, que fala lá sobre João olhando para o céu, né? João sendo, olha, sobe aqui, o anjo diz para ele, sobe, ele já tinha sido arrebatado em espírito, e agora o anjo diz para ele, olha, sobe aqui, né? Para que ele pudesse ver algumas outras coisas que haveriam de ocorrer depois daquelas que ele já havia relatado. Há muitos que acreditam, né, que essa subida de João, né, no capítulo 4, né, seria uma alusão a um arrebatamento da igreja, né, que isso vai cooperar lá o 3:10 de Apocalipse, né, que diz, olha, porque você guardastes, né, a palavra da minha paciência, eu te guardarei daquele dia que há de vir sobre toda a terra, né? E então, ou seja, há uma alusão de que nesse momento do capítulo 3, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, no capítulo 4, no caso, a igreja é arrebatada, tá certo? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses também, que o apóstolo Paulo escreve dizendo que nós não fomos nós não fomos feitos para a ira, né, mas para a aquisição da salvação, tá certo? Então, alguns textos que nos arremetem a acreditarmos que não estaremos aqui na grande tribulação, tá bom? Então nós vamos dividir então o capítulo 1, as coisas que vistes, o capítulo 2 e 3, as coisas que são João escrevendo as 7 igrejas da Ásia, e o capítulo 4 a seguir, as coisas que hão de ocorrer, né? O capítulo 5, o João vê o cordeiro abrindo os 7 selos, né? Aqui nós vamos ter 7 selos, irmãos, 7 selos, 7 trombetas, 3 ais e 7 taças da ira de Deus, tá certo? Para mim, Claudemir, isso tudo ocorre nos 3 anos e meio restantes. Lembra, nós temos que tentar encaixar, irmão, as coisas, já que não é uma coisa clara, isso é consenso entre a maioria dos teólogos. Não dá para a gente determinarmos precisamente, ó, isso vai ocorrer assim, assim, assado. São apenas alusões e ideias que nós temos das coisas, tá certo? Pela graça e misericórdia de Deus, que é quem revela a sua verdade aos seus santos, e por sua infinita graça e misericórdia nós nos atrevemos, né, a dizer aquilo que acreditamos. Então, no capítulo 5 e 6, né, do livro de Apocalipse, João então vai começar a olhar e ver o cordeiro, né, abrindo os 7 selos. Depois dos 7 selos, no final dos selos, os selos desencadeia as trombetas, tá certo? No meio das trombetas se desenvolve os ais, que são 3 ais. Seus irmãos leram lá, já você acaba não percebendo quando ocorre o primeiro ai, aí depois vem o segundo ai, ele diz, olha, ainda falta 2 ais sobre a terra, e ai daqueles que habitarem na terra, né? E os irmãos percebem que não vai estar claro lá o terceiro ai, onde é que ele está, mas ele está lá, ele não está dito, escrito, mas ele está ocorrendo, né? Junto com o derramamento das taças, né? Das taças da ira de Deus, tá certo? Então o capítulo 5 e 6, João então está vendo o Senhor, né, que vai começar agora a desatar os selos, aí desencadeia nos capítulos 6 os cavalos branco, cavalo vermelho, preto e amarelo, tá certo? Que são a paz, sucessivamente aqui a paz,
a guerra, a fome e o inferno e a morte, no caso, arrebatando as pessoas. O capítulo 7, irmãos, 144 mil, e nós também falamos no vídeo anterior, de que nos 3 primeiros anos e meio, essa é uma visão minha, que quem prega o evangelho não é a igreja. A igreja, nesse momento, já está na glória com o Senhor, porque nesse momento o templo já estará erguido, tá, em Jerusalém. Onde é que eu vejo isso? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2, em Daniel também, no capítulo 9, 27, diz que o anticristo se assentará no trono de Deus, querendo parecer ser Deus, né? E no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo diz que não é assim, né? Lógico que ele está dando ali uma explicação para os Tessalonicenses, que achavam que o arrebatamento já havia ocorrido. Ele disse, olha, não será assim antes que se manifeste. Quer dizer, se houvesse ocorrido, Paulo está dizendo, olha, o anticristo estaria aqui, governando, porque o anticristo virá e ele vai governar, e esse Nico, ele se sentará também no trono de Deus. Então, ou seja, o templo estará erguido. E há uma tese teológica que diz que não haverá 2 povos adorando a Deus ao mesmo tempo, né? Então houve Israel adorando a Deus durante os seus períodos de adoração, mas após a morte e o arrebatamento do Cordeiro ao céu, que o templo e o véu do templo é rasgado, anos depois, 20 e poucos anos depois, o templo é derrubado. Então deixa-se de adorar-se no templo. Agora é o que Jesus disse para a mulher samaritana lá no livro de João. Olha, agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde? Em qualquer lugar. Tá certo? Em qualquer lugar que você se prostrar para adorar e servir ao Senhor, o Senhor estará com você. Tá certo? Com isso não quero dizer que não é necessidade da igreja, hein? Pelo amor de Deus. A igreja é instrumento fundamental da nossa comunhão e da nossa união, que nós somos um corpo. Um dia eu disse para o irmão, você já viu um dedo andando sozinho na rua? Não. Por quê? Porque nós somos um corpo. Um corpo é constituído de vários órgãos, né? Então a igreja é esse órgão, né? E que faz parte do corpo do Cordeiro, tá certo? Então no capítulo 6, Jesus começa a abrir os selos. Então o selo 1, o selo primeiro é o cavalo branco, o selo segundo é o cavalo vermelho, o selo terceiro é o cavalo preto, o selo quarto é o cavalo amarelo, e aí o quinto selo, né? Sexto selo e sétimo selo são no capítulo 6, e lá no capítulo 7, os 144 mil, que nos 3 primeiros anos e meio, quem está pregando é as 2 testemunhas. E agora, quem irá pregar nessa grande confusão dos derramamentos das coisas de Deus são 144 mil. Por isso que o anjo grita, né? Quando João vê, diz que um anjo gritou e disse, não faça mal à terra antes que, ou seja, prestes a fazer mal, ou seja, se fará mal depois dos 3 anos e meio, ok? Fica claro isso nos textos. Então, antes que faça mal aos habitantes da terra, então o anjo disse, olha, tem que marcar os servos do Senhor, tá certo? Que são 144 mil, e desses 144 mil são israelitas, são 12 tribos, está lá bem especificado. Ali não tem alegoria, ali não tem simbologia, ali é bem literal. A gente só vai na simbologia ou na alegoria quando foge da nossa normalidade, da nossa realidade humana, né? Mas ali está dizendo, está especificando. São 144 mil de cada tribo. Então, a única tribo que está faltando ali da genealogia lá do Gênesis, dos filhos de Jacó, é a tribo de Dan. Nós comentamos isso no vídeo anterior. Por que Dan não está lá? Dan, ele é substituído pelo filho primogênito de José, que é o Manassés. Tá certo? Então, se você pegar as 2 genealogias, o único filho de Jacó que não está aí nessa lista de Apocalipse, tá certo? É o Dan, tá? O Dan, porque quando Jacó está lá profetizando as bênçãos sobre os seus filhos, Jacó diz para Dan que Dan é a serpente que espreita no caminho, é como uma serpente que espreita no caminho, que morde o calcanhar do cavalo, do cavaleiro, né? Então não houve uma bênção sobre Dan, mas sim uma alusão do que ele seria no futuro, né, de uma certa serpente que
morderia o calcanhar do cavalo. E nós temos uma referência dessa lá a Satanás, lá no fundo, né, no começo da Bíblia, lá no princípio, diz que haveria inimizade entre a mulher, entre a cobra, a serpente e a nossa descendência, né? Tá certo, irmãos? Então, capítulo 7, os 144.000. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo.